Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 28 de setembro. Hoje é quinta-feira, nós estamos na 25ª semana do Tempo Comum. Peçamos ao Senhor, o Deus da vida, que ilumine os nossos passos, que conceda a graça a cada um de nós, para que tenhamos vida e vida em abundância. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente ainda um pouquinho sobre a primeira leitura. A primeira leitura, amados irmãos e irmãs, está no início da profecia de Egeu, capítulo 1, versículo de 1 a 8, que diz: no segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia, foi dirigida a palavra do Senhor mediante o profeta Egeu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Isto diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. A palavra do Senhor foi assim dirigida por intermédio do profeta Egeu. Acaso para vós é tempo de morardes em casas revestidas de lambris, enquanto esta casa está em ruína? Isto diz agora o Senhor dos Exércitos: considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. Tendes semeado muito e colhido pouco. Tendes-vos alimentado e não sentis satisfeitos. Bebeis e não vos embriagueis. Estais vestidos e não vos aqueceis. Quem trabalha por salário guarda-o em saco roto. Isso diz o Senhor dos Exércitos. Considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estáis passando. Mas subi o monte, trazei madeira e edificai a casa. Ela será aceitável. Nela me glorificarei, diz o Senhor. Amados irmãos e irmãs, vê quanta coisa importante nós temos neste pequeno trecho da profecia de Egeu. Eu gostaria, sobretudo, de pontuar alguns aspectos. O próprio Senhor que diz da conjuntura de dificuldade que o povo estava passando. Quantas vezes também nós passamos por inúmeras dificuldades. Algumas realidades são pontuadas. Se semeia, mas não se colhe muito. Se alimenta e não se satisfaz. Bebe e não se embriaga. Que coisa até curiosa, sobretudo, né? O fato de beber e não se alegrar. Então vamos mudar um pouquinho essa expressão de embriagar, mas se alegrar, significa sobretudo um contexto de dor, de sofrimento. Estais vestidos e não se aqueceis. Quem trabalha, guarda então o salário em um saco pequeno. Ou seja, por mais que se faça, pouco se colhe. Por isso,
o próprio Senhor vai dizer: considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estáis passando. Contudo, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Esse evangelho essa leitura nos remete sobretudo àquilo que Mateus vai dizer, sobretudo da casa edificada sobre a rocha que é o próprio Cristo. Aqui o povo de Israel era convidado a edificar a sua casa sobre o monte, sobre o próprio Deus da vida, na presença dele, para que pudessem glorificar ao Senhor. O Salmo 149 traz como resposta: o Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor nos ama de todo o coração, nos ama de verdade, nos ama, amados irmãos e irmãs, muito mais do que nós temos a capacidade de nos amar a nós mesmos, aos nossos irmãos e irmãs. Então, louvado seja o Deus da vida, porque em seu infinito amor olhou para nós. Por fim, o Evangelho fala sobretudo dessa experiência de Herodes, o tetrarca, que passa sobretudo por essa experiência que está acontecendo de ouvir falar sobretudo de Jesus e tem a impressão de que tudo o que Jesus está fazendo está relacionado a João. Se havia a crença de que João Batista havia ressuscitado. E muito se dizia, alguns diziam que era João, outros que algum dos profetas, enfim. Contudo, era o próprio Senhor. Era o Senhor que realizava tudo e podemos dizer que realiza ainda mais que o próprio João. E a palavra conclui dizendo: Herodes, o tetrarca, procurava ver Jesus. Hoje eu te pergunto, e você, amado irmão, amada irmã, tem procurado ver o Senhor? Padre, que absurdo é este? Nós não vivemos mais no tempo em que Jesus caminha entre nós. Olha, vamos ponderar. Ele continua caminhando, Ele está entre nós, pois Ele mesmo diz: onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Contudo, o Senhor nos deixou um sinal visível da sua presença, a Eucaristia. Amados irmãos e irmãs, hoje é quinta-feira, hoje é dia da Eucaristia. Você já fez o seu momento de adoração? Já foi visitar o Senhor que se encontra exposto no ostensório em sua igreja? Se não está no ostensório, foi até o sacrário? O Senhor está te aguardando. Procure vê-lo. Não com esta curiosidade, Herodes, mas na firme esperança e certeza de que o amor do Senhor nos envolveu, nos encontrou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.